Olá, meus amigos do Bikes e Camelo. Você que é apaixonado por ciclismo, viu esta bicicleta aqui, uma Cannondale Saeco, você já deve saber de quem nós vamos falar. Nós vamos falar de Mário Cipollini, um personagem, um ciclista super vencedor, mas também bastante polêmico. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Essa daqui é uma Cannondale Saeco, uma bicicleta dos final dos anos 90. A Cannondale sempre fez bicicletas muito boas e a impressão que dá é que a Cannondale foi a empresa que mais se adaptou bem com o alumínio. As bicicletas de alumínio da Cannondale eram verdadeiras obras de arte, bicicletas muito leves. Essa daqui é uma bicicleta dessa safra, ela tem todo o grupo dela Shimano Dura-Ace, um grupo muito leve também. Então uma bicicleta muito leve, uma bicicleta das melhores que se produzia à época. E ela tem de especial essa bicicleta, que também ficaram imortalizadas pelo Cipollini. A gente lembra sempre do Cipollini quando vê essas rodas. Essas rodas são as rodas Spinergy Rev X, Rev X, como falam, né? De 4 raios apenas, de 8 raios, né? Mas eles são raios slice, né? Então, essa roda foi banida pela UCI, ela durou muito pouco tempo no pelotão, porque a UCI imediatamente baniu essas rodas pelo risco que elas apresentavam aos outros ciclistas ou até ao próprio ciclista que estava usando. Vocês imaginem num acidente alguém enfiar a mão aqui, ou um braço aqui, ou uma perna, né? Certamente seria um acidente horrível, né? Então isso daí foi proibido e essas rodas não foram vistas mais no pelotão. Hoje a gente tem algumas aí, né? A gente usa de vez em quando algumas, mas só para passeios, exibições, etc. Eram rodas fantásticas. O barulho dela quando a gente está pedalando é um barulho muito interessante, parece que você está quase que andando de helicóptero, né? Porque fica aquele barulho. Enfim, uma roda bem bacana, mas que acabou sendo banida. Ela usa pneus tubulares, né? O ciclismo de competição até hoje ainda a grande maioria de pneus tubulares, e com essa bicicleta aqui não era diferente. Ela não está com a configuração exatamente idêntica ao que o Mário Cipollini usava, mas a ideia é só fazê-los lembrar da bicicleta. Bom, Mário Cipollini correu de 88 como profissional, de 88 a 2005. O último ano dele como profissional, na primeira vez que ele correu, nós vamos falar disso depois, foi 85, ou seja, teve uma carreira bastante longa, né? Foram 2 décadas correndo praticamente, e pegou o finalzinho da década de 80, a década de 90 inteiro e o começo dos 2000. Né? Um ciclista, um sprinter de rara força, uma força fenomenal, um dos melhores sprints de todos os tempos e certamente o melhor sprinter da geração dele, né? É bom a gente fazer uma ressalva aqui, que às vezes as pessoas confundem as palavras. Quando a gente fala sprint, sem o ER no final, a gente está falando do movimento da chegada, daquela loucura ali que é a chegada, todos aqueles ciclistas disputando, aquilo chama-se sprint. É uma palavra de origem inglesa, mas que usa-se em quase todas as línguas. Por exemplo, o italiano fala sprint também, e várias línguas portuguesas a gente fala sprint, já acostumou com isso, porque às vezes não existe uma palavra mais adequada. Então, sprint é a chegada e sprinter é o ciclista que faz o sprint. Então, Mário Cipollini era um excelente sprinter, ele teve 192 vitórias como profissional e, como eu já disse, foi um dos melhores da época dele. Só que o Mário Cipollini, além de ser um grande ciclista, ele era um grande personagem, né? O Mário Cipollini era um showman. Ele fazia umas coisas assim que você falava, meu Deus do céu, né? Como é que o cara tem coragem de fazer isso e ousadia para fazer determinadas coisas? Bom, nós vamos falar ao final, ele hoje tem até alguns problemas em função dessas características dele, né, dessa personalidade dele. Mas ele era um personagem gigantesco, ele era gigantesco até a começar pelo tamanho dele, né? Tinha 1,89 m, né, que é característica de sprinter, dificilmente alguém é escalador com 1,89 m, ele era muito grande e muito forte. E antes dele ser profissional, ele ganhou 125 corridas como amador, até ele se tornar profissional.
E quando ele se tornou profissional, ele era folclórico, né? Ele era um cara que se vestia de maneira extravagante, usava roupas extravagantes, tinha atitudes extravagantes, mas era um cara que era amado pela torcida. Embora tem algumas pessoas, obviamente, às vezes não gostavam muito desse jeitão dele, mas ele era um cara muito bem-humorado, diferente de alguém que é arrogante, etc., e não é bem-humorado. Ele era muito bem-humorado. E, inclusive, em alguns momentos, né, como quando da morte do Marco Pantani e tal, em algumas outras situações, você via ele um cara bastante humilde em algumas situações. Embora, né, quem correu com ele e tal, pelo fato dele ser um superstar, parece que ele tinha, em alguns momentos, alguns rompantes de arrogância, etc. Mas, enfim, nós não estamos aqui para falar da personalidade dele, nós estamos aqui para falar do que ele brincou com a mídia, né? Ele fazia show, né? As roupas que ele usava, né? Vocês já devem ter visto aí, né? Ele vestido de tigre, na outra ele vestido de zebra, ganhou corrida vestida de zebra, enfim, ele aparecia com umas roupas diferentes, uma outra ele estava vestido todo como se ele, era músculos o nome da roupa, era super agarrada a roupa e como se estivessem expostos os músculos dele, também vocês já devem ter visto, tal. Enfim, ele era super polêmico. E fora das pistas, né, fora das corridas, mesma coisa, ele tinha um guarda-roupa gigantesco, usava ternos maravilhosos, gravatas e enfim, tinha um guarda-roupa gigantesco que inclusive disse que a maioria ele nem usava, né? E ele chegou inclusive, em pelo menos uma ocasião que eu me lembro, ele foi receber o troféu lá da corrida de terno branco, totalmente de terno branco, sapato branco, terno branco e tal. Enfim, ele zoava, né? E ele aprontava tanto que ele, inclusive no dia do descanso do Tour de France de 1999, ele comemorou, ele tinha tido 4 vitórias seguidas naquele Tour de France, tinha batido o recorde, né? 4 vitórias, 4 dias seguidos de vitórias, e ele apareceu com uma carruagem vestido de Júlio César, e com óculos brico, né? Porque uma coisa que ficou característica nele era os óculos brico que ele usava. Eu acho, ficou lindo aquele óculos, o óculos é tão feio, mas pelo que ele fez, por tudo que tem com a história, a gente acaba até achando bonito o tal do óculos brico. Hoje custa uma fortuna, difícil de achar e tal. Mas enfim, e ele tem uma característica dele, né? Que toda vez que ele chegava, ele abria os braços, né? Com aqueles óculos, ele era muito grande, então ele se alçava em cima do pelotão, né? Ele ficava maior que todo mundo e tal. Então é um cara que ficou muito famoso nesse sentido. Como ciclista, teve vitórias fenomenais. Foi campeão do mundo em 2002, né? Ganhou a Milan-San Remo no começo do ano. Aí ele teve um problema com os organizadores do Tour de France entre a vitória na Milan-San Remo e o Tour de France em si, e ele não pensou em se retirar. E aí o Franco Ballerini, que era o técnico da seleção italiana e que depois viria a falecer num acidente de carro num rally, né, convenceu-o a voltar para disputar o campeonato mundial. E aí, com a equipe italiana, ele acabou sendo campeão mundial em 2002. Então foi um sprinter que ganhou um campeonato mundial e, como eu já falei aqui no capítulo das provas monumentais, ele ganhou a Milan-San Remo também, que é uma monumental um pouco mais adequada aos sprinters, né? Então, carreira sensacional. Outra coisa, ele ganhou também no Tour de, acho que 99 mesmo, Tour de 99, ele foi o vencedor da prova mais rápida da história do Tour de France até hoje. Foram 194 quilômetros, a mais de 50 por hora de média, para 194 quilômetros. Foi o Mário Cipollini que ganhou. E uma coisa muito característica do Mário Cipollini é que ele é tido, né, como o cara que criou o chamado trem, né? O trem é aquele grupo que se forma antes da chegada para levar o sprinter até os metros finais e só liberá-lo para disputa nos metros finais. Inclusive, essa é uma característica que ele tinha uma personalidade forte. O sprinter normalmente é um cara de personalidade forte. Vejam o Mark Cavendish, por exemplo, né? Por quê? Porque o sprinter ele disputa no braço, literalmente, a corrida. Vocês devem estar vendo aí, talvez vejam algumas imagens, tem várias do Mário Cipollini, né? Inclusive, em 94, ele sofreu um acidente
muito feio, acidente horrível, com um companheiro de equipe, quando ele estava disputando a etapa de Salamanca da Volta à Espanha, e ele teve um acidente horrível no comecinho do ano, né, que aquele tempo a Volta à Espanha era no começo do ano, acho que em abril, se eu não me engano, e ele levou um tombo, teve uma concussão e ficou sem correr aquele ano inteiro por causa desse tombo. Então, os sprints, você sabe, são disputados no braço. A gente olha, às vezes, aquela chegada ali dos últimos 50 metros, já é uma loucura, mas aquilo vem de longe, né? E os caras vêm procurando espaço, etc. Então, alguém que tem uma personalidade mais retraída, etc., às vezes nem se dá bem nesse tipo de coisa. Então, os sprinters, que são os vencedores, eles são caras que se impõem mesmo, né? Isso faz parte da personalidade dele. E o Cipollini, até pelo tamanho do corpo dele e tal, ele sabia se impor bem. E dizem que foi o Cipollini, né, ou a equipe Saeco, né, que está aqui, equipe Saeco, porque essa bicicleta da Saeco, né, ele correu por várias equipes. Cipollini, durante a carreira toda, correu por 8 equipes diferentes, mas a que ele correu mais tempo foi a Saeco, e ficou famosa como Cannondale Saeco, porque ela vinha com as cores da equipe. E o trem da Saeco, que eles falavam de trem vermelho da Saeco, o que era? Os ciclistas da equipe se agrupavam de tal maneira que, faltando vários quilômetros para a chegada, eles impunham um ritmo infernal, eles punham um ritmo muito forte para desencorajar com que outros atacassem antes da chegada. Então, faltando 5, às vezes até 10 quilômetros eles vinham aumentando o ritmo, aumentando, de uma maneira que ninguém atacasse. E também de maneira que levasse o Mario Cipollini mais ou menos descansado até a chegada. E o legal é que depois, né, todo mundo começou a adotar o trem, né, isso que começou-se a chamar de trem, e hoje é legal porque você vê as várias equipes montando o trem antes da chegada, e aí eles vêm todo mundo fazendo isso daí, puxando os seus atletas, e quando falta lá 300 ou até 200 metros, os últimos atletas saem do trem e soltam para os sprints decidirem a corrida. Mas naquela época a equipe da Saeco era quem fazia melhor isso, né? E se não foram eles que inventaram, porque provavelmente já existia antes, foram eles que popularizaram, que tornaram famosa essa maneira de vir para o sprint. Havia ciclistas fantásticos como Giuseppe Calcaterra, Paolo Fornaciari e outros também que faziam parte da equipe, mas eu lembro muito bem do Giuseppe Calcaterra, que era quase sempre um dos últimos, se não o último, né? Porque o trem, cada um vai saindo e vai deixando para o outro puxar, e sempre o sprinter vem por último. E o que saía na frente do Cipollini era o Giuseppe Calcaterra, e até o nome dele é curioso, né? Calcaterra. Aquele cara, quando ele via a estrada na frente dele para puxar o Cipollini, ele punha um ritmo que parecia que ia afundar o asfalto, de tanto que a força que ele tinha nos pedais. E aí ele abria e o Cipollini entrava. Eu acho que provavelmente devem ter mostrado imagens para você de alguma chegada, em que dá para ver bem o trabalho do trem. Eu até peguei uma chegada para mostrar para vocês, em que só tem praticamente o trem da Saeco, né? Numa prova que as outras equipes não montaram o trem, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso. Então, o Mario Cipollini viveu esse momento super importante dos anos 90 no ciclismo, sempre espalhafatoso, né? Corria um dia com a roupa toda dos Estados Unidos, né? Outra coisa, quando ele pegou a camisa amarela do Tour de France, no outro dia ele apareceu com uma roupa inteirinha amarela, né? E aí ele foi multado. Todas as vezes que ele aparecia com uma roupa diferente, ele era multado pela organização. E aí o que eles faziam? Eles leiloavam a roupa no outro dia e davam dinheiro para caridade. Então ele era multado em, sei lá, $500 e dava 50 mil para caridade com a mesma roupa, sabe? E ele usou essas roupas sempre, até que inclusive no último Giro de Itália que ele participou, que foi o de 2005, que é o único que ele não ganhou nenhuma etapa, ele apareceu para o prólogo com uma roupa pink, luminosa, né, fosforescente, pink, com o nome das 42 etapas que ele havia ganho no Giro de Itália. Ele é o recordista de vitórias no Giro de Itália, foram 42 vitórias, ele bateu esse recorde em 2003, era um recorde do Alfredo Binda de 41 vitórias, que tinha sido feito em 1933, né? Ou seja, 70 anos depois, né, que ele foi bater esse recorde aí,
42 vitórias. Além das 42 no Giro da Itália, ele teve 12 no Tour de France e 3 na Volta à Espanha. Ele é o sprinter que mais teve vitórias em Grand Tours, mais inclusive do que o Mark Cavendish, porque o Mark Cavendish tem 34 no Tour de France, mas ele focou mais no Tour de France e o Mario Cipollini corria todas elas. Por fim, em 2005, ele parou de correr em 2005, aí ele tentou uma volta em 2008, correu uma primeira prova, mas até chegou no Tour da Califórnia, chegou até em terceiro numa etapa, mas aí houve algumas discussões lá sobre o papel dele na liderança da equipe e tal, e ele abandonou o ciclismo de vez, né, o ciclismo profissional. Depois de ter abandonado o ciclismo profissional, ele começou, foi montada uma fábrica de bicicleta usando o nome dele, e ele inclusive fazia as propagandas, né? E aí ele, depois que ele parou, aí ele acho que virou fazer academia, sei lá o que ele usava lá, mas ele ficou super bombadão, né? E ele fazia propaganda das bicicletas dele, andava lá pelo lugar que ele mora lá com as bicicletas, e até que alguém sugeriu que ele não estava legal o que ele estava fazendo, porque ele tinha o costume de andar sem capacete. Anda sem capacete, isso é um mau exemplo, começaram a pegar no pé dele, é a época do politicamente correto. Aí ele pegou e fez uma foto dele pedalando indoor lá no rolo, de capacete e sem roupa. E depois ele fez uma outra foto também dele pedalando fora de sapatilha e capacete só, né? Super bombado e tal. E é um cara que toda a vida, mesmo durante o tempo que ele corria, andava bronzeado, não gostava de ter as marcas de ciclista, etc. Tal. Enfim, um personagem super folclórico. Recentemente, né, ele teve um problema agora, que terminou agora em outubro de 2022. Ele foi condenado por um juiz da cidade de Lucca, na Itália, a 3 anos de prisão e 85 mil dólares de multa por problema de violência contra a mulher dele e alguma coisa de stalker também. Enfim, é um cara que era um gênio, um cara fantástico e que alegrou muita gente, mas que também era indisciplinado em algumas situações, né? Teve esse caso da mulher dele agora, que ele, até então, até onde eu saiba, ele está condenado a cumprir 3 anos de cadeia, né? Teve também o problema do dia que ele jogou as caramanholas na moto da organização da prova. Enfim, ele teve vários momentos de rebeldia, mas, por outro lado, era um cara que os tifosi italianos adoravam e que, na média, ele foi um cara que mais alegrou as pessoas do que cometeu. Na vida particular dele, recentemente, ele vem tendo esses deslizes aí, mas não é disso que nós estamos aqui para conversar. Nós estamos aqui para celebrar um grande ciclista, né? Um cara que deu alegria para muita gente, que tornou essa bicicleta famosa e que também ficou bastante conhecido por essa questão do trem da saída.